Engenheiro de formação, designer de coração. Grande pensador e realizador, ele é, sem dúvida, um dos grandes artistas brasileiros de nosso tempo e um dos grandes mestres deste que é um dos maiores e mais ameaçados tesouros brasileiros, a madeira. Tutano. Bem-vindos a mais um Tutano Ideias com Substância. Eu sou Carolina Mânica e junto com João Manhon vamos receber hoje para um bate-papo o designer e artista Hugo França. Seja bem-vindo, Hugo. Valeu, obrigado pelo convite. Bem-vindo. E Hugo, para começar assim, de uma maneira mais filosófica, para a gente abrir a nossa cabeça, uma perguntinha filosófica, assim. A madeira tem tutano? Claro que tem. A madeira, né, ela logicamente vem de um ser vivo da árvore, né, que tem um tutano que funciona numa outra dimensão diferente da nossa, mas ela tem um tutano. Tem uma inteligência ali. Tem uma inteligência viva, com certeza. Não é só um objeto estático, não, né? Não é. Maravilha. E quando que Eu você... acho que a vida no planeta, né, ela assume outras formas que passam de uma, né, imperceptível para nós, mas ela existe. Existem formas mais sensíveis, né? Exatamente. Exatamente. Também acredito muito nisso. E como foi essa virada, assim? Conta um pouco, assim, tipo, você vinha de uma caminhada e de repente algo aconteceu e mudou. Como foi? Bom, eu venho de uma formação de engenharia, que eu costumo dizer que foi um acidente de percurso na minha vida e uma situação também que me levou a ir mais em frente com isso, né? Mas eu me formei em 79, vim para São Paulo, trabalhei numa indústria que era o início da indústria de computação no Brasil, né? Uma reserva de mercado controlada pelos militares na época, né? Eu que lá vinha dos anos 70, lá numa briga contra o regime militar, acabei trabalhando numa fábrica que era controlada pelos militares, né? E com computação, de alguma maneira. Eu fiz engenharia de produção, eu fazia planejamento e controle de produção, né? Trabalhava ligado à construção dessas máquinas, não trabalhava ligado à inteligência das máquinas, que na época eram bastante limitadas, né? Se chamava mini computador. E, enfim. E depois de ter trabalhado 1 ano e meio, eu tinha como projeto de vida ir morar no litoral do Nordeste, enfim. Era um objetivo já que você tinha. Funcionava como um autoexílio, Sim. de uma certa forma, né? Claro. E eu fui... acabei morando em Trancoso, no sul da Bahia. E lá fiquei por 15 anos, numa época que era uma aldeia de pescadores, que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha... Muito diferente da Trancoso que conhecemos hoje, né? É muito diferente. Tinha lá um rádio na cidade e um carro. Enfim, a gente vivia de uma maneira bastante primitiva, digamos assim, né? Natural, né? Mas em compensação, em contato com 2 biomas importantíssimos, que é o Oceano Atlântico e a Mata Atlântica, né? E aí eu também assisti lá o fim do desmatamento predatório no sul da Bahia, e no norte e no Espírito Santo, né? Que são a faixa da Mata Atlântica onde tem a maior diversidade de madeira e o bioma, talvez, em função dessa diversidade mais importante dessa faixa de Mata Atlântica litorânea. E essa foi a minha grande história e o que levou a eu desenvolver o trabalho que eu faço hoje e que, na verdade, E você teve algum momento de eureka, assim, um momento que você lembra que você estava naquele contexto, mas quando que deu aquele clique, vou começar a trabalhar com isso, vou começar a trabalhar com essas madeiras? Teve esse momento ou não? Sim, teve esse momento, e ele foi muito marcante
enfim, né, de uma certa forma até sofrido para mim, porque eu tinha lá um grande empreendimento que eu tinha me dedicado por muitos anos, que era um complexo lá na praia de Trancoso, enfim, né, que eu tinha construído uma estrutura, inclusive toda de madeira, enfim, que levei muito tempo, porque eu mesmo que construí. E aí, de um momento por outro, eu perdi, né, isso porque em função de um incêndio criminoso. E daí foi mais ou menos nesse momento que eu disse, bom, agora eu vou comecei a pensar num conceito diferente de mostrar a madeira e principalmente trazer a árvore para a cidade. Mas você já tinha trabalhado com a construção da madeira, né? Sim, eu já isso tinha. Já vem de berço? Onde sim, que vem, né? Eu até sempre costumo dizer que eu nasci em berço de madeira, em contraponto ao que se diz nascer em berço de ouro. Mas enfim, e eu desde pequeno tive isso, não só com a madeira, mas talvez com a árvore, com a madeira em estado vivo, digamos assim, né? Que legal. Então eu sempre tive uma afinidade muito grande com isso e com a natureza, e aí Trancoso foi a minha grande universidade, doutorado, por ter convivido 15 anos tendo a Mata Atlântica como meu quintal. Essa riqueza, né? Então... É muito poderoso, né? Esse contato, assim, ele é muito... Ele é bastante poderoso. Ele é muito poderoso. E assim, né, a floresta tropical, né, é um dos biomas, se não o mais importante, um dos mais importantes no planeta, né? E o Brasil aí, a gente tem uma área importantíssima de floresta tropical, mas ao mesmo tempo a gente tem um conhecimento muito pequeno, exatamente, né, dessa biodiversidade, da importância dessa biodiversidade, e cuidamos muito mal disso, né? A gente já exterminou boa parte da Mata Atlântica, a gente está exterminando grande parte da Amazônia, e sendo que a Amazônia é um caso mais sério, né, porque é uma floresta muito mais delicada do que a Mata Atlântica, porque o solo na Amazônia, a gente tem lá 1 metro de material decomposto e um deserto por baixo. Né? Já a Mata Atlântica, a gente tem um solo bastante fértil, né? E com uma possibilidade maior de no futuro a gente fazer um reflorestamento, né? Que com certeza vai ser necessário. Sim. O as pessoas perdem um pouco a consciência, né, tipo, do quanto é importante, né, você respeitar, né, esses biomas, né, o quanto é importante você... Porque como é um processo que vai afetar dentro de uma cadeia que demora anos, as pessoas acham que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né? Não, ao tá contrário, tudo bem, tá tudo né? mal. Você que tá lá dentro da floresta e tá vivendo dentro da floresta, né? Porque o seu trabalho, ele passa por essa, né? Por isso, de estar, né? Esse é o lado ruim do meu trabalho, talvez, é a gente conviver com a realidade do desmatamento e ver como acontece isso, né? Que talvez seja um ponto de vista muito diferente das pessoas que estão na cidade e têm as informações através da imprensa, digamos assim, né? Mas quando você vê essa realidade em loco, ela é muito triste, ela é muito complexa, e essa questão ela passa por um descaso muito grande das autoridades, como quase tudo no Brasil, né? Que tem uma certa importância. E também tem uma cultura, né, tradicional de processo de desmatamento, que é uma coisa completamente absurda, que é como se nós estivéssemos na Idade da Pedra. Sim. Exatamente. Né? Então, e tem piorado? Ou tá melhor? Não, tem se mantido. Tem se mantido. Eu acho que existem forças tentando também eu acho que piora no sentido, é lógico, né? Existe uma piora. Uma melhora não existe, né?
Mas Que a melhora seria o reflorestamento, acho, né? Não, a primeira coisa que precisa é um pouco de consciência, né? E um pouco de pesquisa, um reflorestamento, com certeza. Tudo passa pela né? educação, né? Mas eu acho que, quer dizer, eu acho que a educação ambiental é um caso grave Gravíssimo. e sério, né? Porque eu mesmo vejo, às vezes, pessoas até interessadas em preservação, mas falando coisas completamente absurdas, né? Então, existe um desconhecimento, existe uma ignorância, existe também um lado que as pessoas, de uma certa forma, estão interessadas nesta questão, né? Mas essas questões ainda não têm, digamos assim, a informação necessária e, enfim, falta... A gente está aí meio que caminhando devagar nesse sentido ambiental aqui no Brasil, né? E não, você imagina que o meio ambiente ainda não é uma pauta importante, Sendo que a gente na chegou no plataforma limite, né? dos políticos, né? Não se fala, né? Não se Até fala, parece que se falou mais anteriormente. em alguns momentos se uma década fala, passada enfim, do que... né? Mas não foi, não sei. Sendo que nunca existe um dado que a foi gente chegou no tratado com limite, né? seriedade. Que a gente chegou no limite do esgotamento das reservas, né? Tipo, então, ou a gente preserva ou decai, né? Então... Exatamente. E também, por outro lado, também, assim, né? A gente está falando em termos de Brasil, mas o próprio planeta ainda não se deu conta da bobagem que nós estamos fazendo, né? Os sinais estão aí para quem quer ver, mas a gente não está dando talvez a importância que isso mereça, né? Nem internacionalmente Eu acho você que vê talvez... essa consciência acontecendo. Como? Nem internacionalmente, alguns países... Não, existem países que tratam isso com mais seriedade, né? Ou seja, normalmente os países mais desenvolvidos, tirando fora os Estados Unidos, que é o maior predador do meio ambiente e o menos cuidadoso e o que faz menos em função dessas. Mas os países europeus, o Canadá, Noruega, por exemplo, ela tem uma influência importante. Os países europeus, a Alemanha, enfim, esses países... Diga-se de passagem, até uma coisa que sempre... Quando eu comecei lá a apresentar meu trabalho nos anos 90 na Europa, eu fiquei assim muito... impactado com a leitura que os europeus tinham do meu trabalho. Depois, quando eu comecei a mostrar... Como é que era essa leitura? O que eles traziam? Eles viam ali, né, o conceito ecológico forte, né, eles viam o princípio da coisa e respeitavam por esse motivo. Claro. Né? Aqui principalmente no Brasil, pela ideia essencial do seu trabalho, que é trabalhar com madeira, né, de árvores que já estão, que já caíram, que já tiveram o seu ciclo de vida encerrado, né? Exatamente. Até né? para comentar um pouco, só para trazer um pouco para alguns dos ouvintes que estão nos ouvindo agora, que não conhecem eventualmente tanto o seu trabalho, né, Hugo? Mas o Hugo tem um trabalho que ele tem uma dimensão singela, por um lado, mas uma dimensão de muita profundidade, que é trabalhar com madeira de árvores que já cumpriram o ciclo da sua vida, né? Então árvores de grande porte, e ele acaba fazendo um trabalho de desenho, de criação de mobiliário urbano e outros tipos de mobiliário em cima, né, dessa madeira. Para os ouvintes que ainda não estão conectados com o trabalho do Hugo, é legal pesquisar, dar uma olhada, porque é muito bacana. Então, quando a gente fala que esse tipo de trabalho estava chegando na Europa, ali nos anos 90, talvez, esse tipo de leitura que o europeu está tendo é em cima desse trabalho, né, Hugo? Trabalho Exatamente. em cima dessa madeira bruta, dessa coisa realmente não tão trabalhada, entre aspas, mas essa relação de você realmente trazer o elemento natural para espaços urbanos, para espaços decorativos, para espaços, né? E daí cria realmente esse diálogo, né? Essa questão. Exatamente. Eu pego, na verdade, o trabalho é feito com respeito à matéria-prima, na verdade. Né? Então, ou seja, são respeitando as formas orgânicas, as texturas naturais e dando um outro status para a madeira, né, para a importância da madeira na cultura. Né? É quase um manifesto ecológico, de certa forma, né? Porque você tem a oportunidade de entrar em contato com, né,